Olá, nesse vídeo eu vou tratar do tema de letramentos e multiletramentos. Então vamos lá. O que é considerado letramento? A princípio, alguns autores dizem que é uma versão literal do termo em inglês literacy. Então seria uma tradução de literacy do inglês. E o que quer dizer isso? Segundo Magda Soares, seria o resultado da ação de ensinar ou aprender a ler e escrever, ou a condição que adquire um grupo social ou um indivíduo como consequência de ter se apropriado da escrita. Então está relacionado a essa linguagem escrita e ao resultado de alguma ação ou uma condição que um grupo adquire. Outras questões relacionadas a isso, implicitamente, é o estado que o grupo social ou o indivíduo passam a ter a partir do letramento. E esse é um novo estado, consequente da aquisição e uso da leitura e da escrita e do envolvimento em práticas sociais em que se utiliza a leitura e a escrita, ocorrendo transformações sociais, culturais, políticas, econômicas, cognitivas e linguísticas, alterando assim a condição ou estado dos indivíduos. Veja que tem a ver com essas práticas sociais de leitura e escrita. E a gente pode pensar em graus de letramento também. Muda a sociedade, mesmo se algumas pessoas não saibam ler ou escrever, mas estão imersos nessa nova condição. Por exemplo, sempre se lembra do filme brasileiro, o último que concorreu ao Oscar, que é com a Fernanda Montenegro, que assim que eu lembrar o nome eu vou... A Central do Brasil, que ela sentava numa praça e as pessoas que não sabiam escrever ou ler, elas ditavam as, as cartas para ela e ela escrevia as cartas. Então, esse ditado das cartas não é uma linguagem comum, não é feito numa linguagem comum em que as pessoas conversam no dia a dia, mas tem todo um estilo de carta mesmo. Então, isso muda a condição daquela sociedade. Outro exemplo é, por exemplo, o meu filho pequeno, por mais que a gente, antes dele dormir, vai contar uma história, e não estamos lendo um livro, mas ele tá, às vezes está ansioso, ele quer que conte a história, ele fala, leia, leia, por mais que a gente seja uma história inventada. Então, o letramento tem a ver com isso também, tá? Então, muda a condição do grupo, da sociedade. E a pessoa letrada, então, passaria a ter um modo de viver na sociedade diferente do modo anterior. Lembre desses exemplos que eu acabei de dar. Se não houvesse cartas, se não houvesse livros de histórias infantis, seria diferente. Então, o modo anterior ao processo de letramento, ou seja, sua relação com as outras pessoas, com seu ambiente e contexto e também com os bens culturais, passaria a ser diferente a partir da pessoa ser letrada. E daí a gente pode novamente pensar em graus de letramento e também em áreas que a gente vai ver que tem letramentos escolares, acadêmicos, literário. A pessoa pode ser considerada letrada em alguma área também. Os brasileiros, então, passaram a enfrentar uma nova realidade em que não mais é suficiente somente saber ler e escrever, isso é, possuir a tecnologia do ler e escrever. Então, saber ler ou escrever é considerado alfabetizado, ou alfabetização, que é diferente do letramento. E aqui os autores colocam essa informação para dizer da necessidade de não só falar em alfabetização, mas em um dado momento histórico no nosso país, se passou a muitas pessoas saberem, a possuir a tecnologia da escrita, saber escrever o próprio nome e ler, decodificar as letras, saber que BA é pá, por exemplo, mas isso não era mais suficiente, por causa dessa nova realidade que torna diferente essa condição das pessoas.
Se faz necessário, então, saber fazer uso do ler e do escrever, ser capaz de responder às exigências que a sociedade tem continuamente em relação à leitura e escrita. Então, é mais do que só possuir a tecnologia do ler e escrever. Então, tem que saber fazer uso em diversas situações em que são exigidas na sociedade. Como eu falei, então, a alfabetização é diferente de letramento. A alfabetização seria ensinar a aprender a ler e escrever, isso é, ensinar a aprender a codificar e a decodificar a língua escrita. Então, codificar, colocar esse som BA, por exemplo, BA no papel e decodificar. Você vê no papel BA e saber que é BA, por exemplo. Letramento já seria o estado ou condição que um grupo social ou indivíduo adquire ao se apropriar da leitura e da escrita, além de envolver-se ou fazer uso de práticas sociais de leitura e escrita. Então, está claro que é algo além da alfabetização ou letramento. E alguns autores, então, colocam algumas dimensões no letramento, individual versus social. Então, o letramento individual seria o conjunto de habilidades pessoais para a leitura e a escrita que o indivíduo tem, possui e coloca em prática. Já social, segundo Magda Soares, de novo, é um conjunto de práticas sociais ligadas à leitura e à escrita em que os indivíduos se envolvem em seu contexto social. Então, são práticas, coisas que as pessoas, olhando dessa maneira socialmente o letramento, a gente vê que essas atividades relacionadas à leitura e escrita estão relacionadas às práticas que as pessoas fazem na sociedade. Por exemplo, uma prática de ler histórias para a criança dormir, ou uma prática de escrever cartas. Hoje em dia, escrever e-mail, que seja escrever ou ler uma receita culinária, a prática social que envolve o preparo de alimentos, por exemplo. Então, olhar socialmente dessa maneira, e não individualmente como as habilidades que uma pessoa tem. Também se faz distinções de versões fraca e forte do letramento, isso é, como que certos autores veem e tratam do letramento. Na versão fraca, o letramento serve aos indivíduos para funcionarem adequadamente na sociedade, atendendo às suas necessidades sociais. Então, assim que se vê o letramento, as pessoas têm que desenvolvê-lo para funcionar na sociedade como ela é, para conseguir tirar suas identidades, ler e assinar contratos, ou que seja para conseguir cozinhar alguma coisa que está numa receita. E a versão forte é algo revolucionário. Seria a capacidade de transformar as relações sociais injustas, habilitando os indivíduos a perceberem tais relações e criar identidades fortes, combatendo as posições dominantes, por meio dessas práticas sociais de leitura e escrita. Então, quem vai desenvolver o seu letramento vai perceber como o mundo é, segundo essa versão, injusta, ou o mundo é injusto, e daí, por meio da leitura, se consegue perceber isso e também criar interpretações e identidades para combater o que é injusto no mundo. Então, para isso serviria o letramento. Poderia ser visto dessa maneira na versão considerada forte. Também se distingue entre os modelos autônomo e ideológico de letramento. São maneiras de ver o letramento e quais são as implicações disso. O modelo autônomo, no modelo autônomo, se vê a linguagem escrita como um produto completo em si mesmo. Por isso que é autônomo. Não precisa de mais nada além dessa linguagem escrita, não dependendo do seu contexto de produção para se poder interpretá-la. Então, isso é importante para a gente pensar, quando a gente está pensando se nós somos professores, ou mesmo alunos, ou mesmo
cidadãos na sociedade. Se a gente vê o letramento, essa condição de saber ler, escrever e fazer os usos das práticas de leitura e escrita, a gente vê a linguagem escrita é aquilo lá, não importa quem que está escrevendo ou lendo, quem sou eu que estou lendo, quem que é que escreveu, todo mundo vai interpretar da mesma maneira também. Se não interpretar da mesma maneira, é porque não tem alguma coisa que está impedindo de entender aquele texto escrito. Já o modelo ideológico, no modelo ideológico, os significados dependem do contexto em que são produzidos, além de serem culturalmente determinados. Então, depende de onde foi escrito determinado texto, quem escreveu, quando escreveu, em qual período histórico escreveu. Assim, as interpretações vão ser diferentes dos textos, de pessoa para pessoa, de tempos históricos para tempos históricos. Talvez você já deve ter tido a experiência de ter lido algum texto, algum livro, quando você era mais jovem e depois leu de novo e percebeu outras questões e fez outras indagações. E dependendo, uma pessoa aqui no Brasil vai interpretar determinado texto de uma maneira, em outro país do mundo de outra maneira. Então, vendo como o letramento a partir dessa perspectiva do modelo ideológico, a gente vai levar em consideração tudo isso. Então, onde que foi escrito, quem que está lendo e assim por diante. E daí a noção de criticidade entre o que é ser crítico. A gente escuta muito em fazer leituras críticas, em ser crítico. Esse termo crítico, dependendo do autor, dependendo de quem está pensando ou falando sobre isso, vai ter significados muito diferentes. Aqui eu trago dois nesse vídeo, que seria o que alguns chamam de pedagogia crítica e outros chamam de letramento crítico. Então, essa criticidade na pedagogia crítica, quando se pega um texto, se pensa que há uma interpretação melhor do que as outras. Então, tem que se chegar a essa interpretação e todos vão chegar, todos que lerem bem aquele texto vão chegar a essa interpretação que é a melhor do que as outras. E daí o foco é no contexto de produção, especialmente pensando em quem escreveu e quais seriam as intenções daquele autor. Ele está escondendo alguma coisa, então quem que ele é partidário de qual visão ideológica, daí por que ele está falando sobre isso. Já no letramento crítico, é outra ideia. Então, o significado de um texto está na inter-relação entre a leitura e a escrita. Então, não está lá no texto, nós não extraímos esse significado lá das letrinhas que estão escritas no texto. Mas há uma relação entre quem está lendo na leitura ali naquele momento, que em outro momento o significado pode mudar, e a escrita de alguém que escreveu aquele texto, que colocou aquelas palavras naquele papel ou naquela tela. Também a, a conscientização de como se interpreta o texto. Então tem que se pensar sobre isso, se conscientizar, não mais culpar o autor, como diz o professor Limário, pelo que ele pode estar escondendo, quais são as intenções, mas pensar ao contrário. Por que, que eu interpreto o texto de determinada maneira? Por que, que eu tenho essas ideias? Por que, que eu acho que é isso que o autor quis dizer? Ou por que, que são essas ideias que me surgem? Então, é por causa de alguma experiência que eu tive na minha vida, onde eu cresci, onde eu trabalho, ou algum outro texto que eu li. Então, por que, que eu
tenho essas interpretações? Da onde que sai? Então, é importante isso do ponto de vista do chamado letramento crítico aqui. E se considera mais do que a linguagem verbal escrita. Então, imagens, se for um texto oral, expressões faciais, multimodalidade, cores e sons que não são verbais vão ser levados em conta nessa visada do letramento crítico. Lembrando que, dependendo do autor, vai chamar de letramento crítico aquilo que está colocado aqui como pedagogia crítica, tá? O importante é pensar nessa distinção entre essas duas maneiras de lidar com interpretações de um texto. E agora vou passar aos multiletramentos, que é outra ideia ligada aos letramentos, às práticas sociais ligadas à leitura e à escrita. Então, a pedagogia para o letramento, então, como se ensina letramento, ou se tenta desenvolver nos alunos letramento, significou tradicionalmente ensinar e aprender a ler páginas sem se refletir a respeito das relações exteriores ao texto escrito na página, além de aprender e ensinar a ler e escrever formas padronizadas da língua nacional. Isso aqui é a base dessa ideia de multiletramentos, ou por que surgiu essa ideia. Então, quando se tentou desenvolver letramento nos alunos, vamos pensar na escola, isso quis dizer que é mais ou menos aquele modelo autônomo de letramento. Então, está aqui o texto, as palavras estão aqui nessa página, não vamos pensar nas relações que estão para fora disso. Quem escreveu, em que sociedade nós vivemos, que implicações tem para nós aqui ou para outros grupos sociais, outras comunidades, outras culturas. Essa é a primeira crítica e também só tem uma maneira de utilizar a língua, a forma padrão, padronizada, que você já deve estar acostumado se você foi para a escola. Então, seria um projeto, essa pedagogia para o letramento, esse ensino para o desenvolvimento do letramento, seria um projeto cautelosamente restrito. Não pode se abrir muito. Restrito aqui a formas de linguagem formalizadas, a famosa linguagem padrão, língua padrão, ou língua culta, dependendo do autor. Monolíngues, então só aquela língua que é considerada oficial no país dos alunos, no nosso caso aqui seria o português. Monoculturais, então, a partir de uma cultura só. Não vamos pensar, por exemplo, se a gente pensar aqui no Brasil, a cultura vigente é aquela que é bastante calcada no que veio da Europa, historicamente, e daí a gente não vai pensar nas nossas matrizes africanas, indígenas, não vai entrar na sala de aula. E governado por regras essa língua. Por isso a gente vê em muitos livros de gramática na sala de aula. Isso tudo quem levantou foi o chamado New London Group, o grupo de New London, ou de Nova Londres. Isso foi já há bastante tempo, no ano de 1996. Vários estudiosos dos letramentos que trabalhavam com questões relacionadas à leitura e escrita se juntaram nessa cidade de Nova Londres e eles pretendiam alargar esse entendimento de letramento, não mais ficar naqueles locais onde estava a crítica. E ensino e aprendizagem desse letramento a fim de incluir a negociação de uma multiplicidade de discursos. Por isso, multiletramentos, ou no original em inglês, multiliteracies. Então, não quer ser tão limitado, eles queriam abrir. Trazer à tona
dois aspectos principais dessa multiplicidade. O primeiro aspecto seria expandir a ideia e o escopo da pedagogia do letramento para dar conta do contexto de nossas sociedades diversas cultural e linguisticamente, além de crescentemente globalizadas, dar conta também das culturas multifacetadas que se interrelacionam e da pluralidade de textos que circulam. Então, levar em conta mais do que uma cultura só que seria padrão que se reflete na língua. Então, todos pensam muito parecido, falam muito parecido e escrevem muito parecido, segundo os livros didáticos, as aulas que historicamente a gente viu na escola, e pautadas na gramática normativa, pensando mais na língua portuguesa, por exemplo. Aqui não. Então, tem pessoas de diversas culturas diferentes que falam línguas diferentes ou falam vamos dizer assim, considerada a mesma língua portuguesa, mas de maneiras diferentes. Então, levar isso em conta. Além de serem essas pessoas, essas sociedades crescentemente globalizadas. Então, a globalização já está aí há muito tempo, essa circulação de ideias e produtos e muitas coisas no mundo inteiro. Então, isso se reflete na sociedade como se usa a língua também escrita. E então há uma pluralidade de textos que circulam diferentes, eles viram essa necessidade de dar conta disso. O segundo aspecto principal, que é o que, se a gente for ler sobre, ouvir, ver trabalhos sobre multiletramento, geralmente recai nesse aspecto, que é dar conta da crescente variedade de formas de textos associadas com as tecnologias de informação de multimídia, que daí vai entrar outros aspectos que não só o verbal. Então, inclui a compreensão e o controle competente de formas de representação que estão se tornando cada vez mais significativas nos ambientes comunicativos. Claro, na década de 90 que eles pensaram isso, estava começando. Hoje em dia está por toda parte a comunicação escrita que não é só verbal. Então a gente vai ter que interpretar imagens, sons, se a gente pensar na internet, em smartphones, que vai ter muito mais do que só letras ali. Então tem que levar em conta isso também. Isso também é múltiplo, não só verbal, mas visual, gestual, sonoro e tudo mais, musical. Então, e um ponto está estritamente ligado ao outro, isso é, a proliferação dos canais de comunicação e mídia apoia e estende a diversidade cultural. Então, pessoas de tribos diferentes, vamos dizer assim, de culturas diferentes, de países diferentes, vão se manifestar uh, por meio da internet, esses instrumentos de comunicação e mídia, vão estar mais visíveis e vai estar aí na linguagem escrita em todos os locais. Então, um está relacionado ao outro. Então, a gente vai ver essa diversidade cultural que vai conseguir se comunicar por meio das mídias, então um alimenta o outro. O segundo aspecto está totalmente ligado ao que eu já falei, não dei o nome, mas multimodalidade, que seria a junção de modos de construir sentido, com linguístico, visual, auditivo, gestual e espacial. Então, vai levar em conta tudo isso que a gente não, se for pegar um livro didático de línguas mais antigo, não vai tratar dessas questões, vamos pensar só nas palavras, no verbal. Os modos seriam recursos para a construção de sentido moldados socialmente e dados culturalmente. Então, o modo linguístico. As pessoas socialmente concordaram em como usar a linguagem verbal, também a visual. Então, e de cultura para cultura vai ser diferente. Alguns gestos, por exemplo, em um país é algo
positivo, em outro pode ser uma ofensa, por exemplo. Então, por isso que é dado culturalmente, dependendo da cultura, significa alguma coisa. Uma imagem também vai significar, vai ser simbólico de alguma maneira para uma comunidade e de outra para outra. Então, na sociedade se define o sentido deles. Então, modos e multimodalidades são elementos de design no processo de construção de sentido. Esse termo design é muito caro a essa pedagogia dos multiletramentos. Então, é importante ter em mente para entender onde que eles querem chegar, como que trabalha-se dentro dessa perspectiva de pedagogia dos letramentos para os multiletramentos. Então, pense nos modos, na multimodalidade, então, todos esses aspectos linguístico, visual, auditivo, espacial, para que se desenvolva nos alunos essas habilidades de leitura e escrita e se tenha uma nova condição de letrados ou de multiletrados. E eles dizem lá, o grupo, que somos herdeiros de padrões e convenções de sentido. Então, nós, quando nós nascemos, já existem aí todos esses livros. Hoje em dia, também essas outras tecnologias de informação e comunicação com todos os seus textos, e já há padrões e convenções ali. E ao mesmo tempo nós somos criadores ou designers de sentido em um processo que utiliza tais elementos, esses elementos de sentido. Então, como é que o grupo propõe esse trabalho com os multiletramentos? Eles se baseiam nos designs of meaning, então nos designs ou nas criações, nos projetos de sentido, de significado. Então, eles propõem uma metalinguagem dos multiletramentos baseado no conceito de design, como eu já falei. Então, uma metalinguagem, o que que é? Uma linguagem para falar da linguagem, essa linguagem dos multiletramentos aí, como é que acontece? Baseado nesse design, nesse projeto, nessa criação. Eles utilizam esse termo design porque eles viam que consideravam esse termo livre das associações negativas para os professores em relação a termos como gramática. Então, não vai se pensar na gramática. Se a gente lembra das nossas aulas de língua, a gramática é central. E eles queriam fugir disso para desenvolver os letramentos ou os multiletramentos nos alunos. Os professores utilizariam o design, não o gramática. Pode identificar tanto a estrutura organizacional, que a gente achava lá na gramática, ou a morfologia de produtos. Então, no mundo real onde se usa o termo design, que a gente vai ver design de produtos, alguma coisa assim, mas pode identificar também o processo do design. Então, é tanto o produto final ou a estrutura que a gente pode ver, pensando no nosso texto aqui, trazendo para o texto, para a linguagem escrita, quanto o processo de se chegar lá, o processo de se escrever um texto, seja ele multimodal, então a gente vai pensar, vai listar ideias, daí vai colocar uma imagem, vai escrever a introdução do texto, e depois a gente vai revisar, e depois a gente vai dar para a professora, e depois a gente vai ver o que, que ela acha que pode mudar, ou o que, que pode ficar melhor. Então, o processo também, não só o produto final. Esse design dá essas duas acepções, dois sentidos. E trata qualquer atividade semiótica, incluindo a linguagem, a produzir ou consumir textos como uma questão de design, envolvendo três elementos. Então, os designs disponíveis, o ato de fazer o design, ou projetar ou criar,
e o redesign, então aquele que foi feito novamente, foi recriado. Então, esses três elementos são importantes nessa maneira de ver a pedagogia para os multiletramentos. Então, qualquer atividade semiótica, eles colocam atividade semiótica para também fugir da leitura escrita, que a gente só pensa no verbal, mas lembrando que eles querem incluir gestual, sonoro, espacial, visual. Então, a gente tem lá os designs disponíveis. São aquilo que a gente consegue identificar como um tipo de texto, um site da internet, um aplicativo, para pensar nessas tecnologias mais recentes, mas também um livro didático, um romance, um, um short story, em português, um conto, uma receita culinária. Então já tem esses designs que a gente consegue identificar como sendo essas coisas que eu falei. E daí o outro elemento é o processo de criar, porque daí a gente pega, sabe o que já tinha e faz o nosso. E depois o redesign, o recriado, a recriação, que é o nosso próprio texto terminado lá, por assim dizer. Os três elementos enfatizam o fato de que a construção dos sentidos é um processo ativo e dinâmico, e não algo governado por regras estáticas. Para tentar fugir dessa limitação do que tem sido, como tem sido vistos os letramentos, ou a pedagogia para os letramentos. Então, fugir da gramática, todo mundo tem que fazer igual, tem essa receitinha aqui para seguir, nós vamos conseguir escrever nossa redação lá para a professora. Então, não é algo pensando, a proposta desse grupo é pensando nesses elementos e nesse design, faz com que a gente tente fugir dessas regras estáticas para produzir nossos textos ou nossas atividades semióticas. E é isso que eu tenho, esse resumão, para você ter uma ideia do que se tratam letramentos e multiletramentos. Aí vai do seu interesse de buscar mais informações, se você quer usar na sua sala de aula, se você quer pesquisar. Há muitas referências sobre isso, muitos trabalhos. Então, para esse vídeo é isso. Espero que seja útil para a sua vida acadêmica, profissional, de professor, de estudante. Até a próxima!